Olá! E estamos de volta para apresentar uma nova sessão de vídeos. E desta vez vamos seguir os passos do apóstolo Paulo de sua chegada à Europa, Macedônia. E nós vamos apresentar os sítios arqueológicos das principais cidades por onde Paulo e seus companheiros passaram e ali constituíram comunidades. Para isso, nós vamos acompanhar a rota da segunda viagem missionária de Paulo, narrada aí no livro dos Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 15 ao 18. Apesar de o livro de Atos ser muito questionado quanto à consistência histórica dos seus relatos, mas como o nosso enfoque é cultural, é cultura material, cidades, monumentos, rotas, etc., esses referenciais, sim, são históricos. Portanto, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, conforme Atos 15, aí pelo versículo 30, 32, Paulo, juntamente com Barnabé, Barsabas e Silas, saem de Jerusalém. E a meta era chegar até Antioquia. A rota para Antioquia, ela podia ser feita via mar ou via terra. O mais fácil parece que era via terra, aí através da famosa estrada conhecida por Via Maris, caminho do mar. Mas também era possível ir de barco, que se fosse até o porto de Cesareia, da Cesareia Marítima, e dali se tomasse um barco até Antioquia. Esse era provavelmente o meio mais rápido. Em todo caso, segundo Atos 18, 22, a volta de Paulo se deu via esse porto aí de Cesareia Marítima. E esse porto era famoso, um grande centro comercial e servia de base para o controle romano da região na época de Paulo. Ali, inclusive, morava o governador romano da Judeia. E ainda hoje são muito visíveis as grandes obras romanas e judaicas daquela época. Inclusive, nas escavações feitas no Palácio de Cesareia, foi encontrada uma inscrição com o nome do governador romano Pôncio Pilatos, que é bem conhecido aí na Bíblia. Muito bem, chegado em Antioquia, conforme Atos 16, Paulo teve assim um pequeno desentendimento, ou um grande desentendimento com Barnabé, e por isso ele segue sozinho a viagem com Silas. E aí ele atravessa a Síria, passa pela Cilícia, por Derbe, Listra, Icônio, Frígia, aí a região da Galácia, a Mísia, até chegar no outro extremo em Tróade, que fica junto ao mar Egeu. E aí em Tróade, segundo Atos, Paulo teve aquela famosa visão na qual um macedônio lhe pedia para que viesse à Macedônia para anunciar ali a boa nova. E pela narrativa, Paulo e Silas não se demoraram em Tróade. Apesar que ali nessa cidade, que era uma cidade portuária, e conforme diz Atos, existia uma comunidade cristã que por sua posição geográfica parece que era uma espécie de comunidade portuária estratégica para acolher as lideranças cristãs que vinham de diferentes localidades. A gente pode ver isso também lá em 2 Coríntios 2 e também na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, por aí. Então, de Tróade, Paulo e Silas tomam o barco e seguem em linha reta até a ilha de Samotrácia, que fica já no mar Egeu, a meio caminho entre o Oriente e o Ocidente. E também parece que em Samotrácia, segundo a narrativa, Paulo e Silas não se demoram. Eles chegam lá num dia e no outro já partiram para Neápolis. Com a chegada a Neápolis, que é chamada de Kavala, hoje é conhecida como Kavala,
conforme Atos 16, Paulo e Silas pisam pela primeira vez em território europeu. E com eles a boa nova de Jesus. Neápolis chamava-se assim no período grego, no tempo de Paulo, em homenagem à deusa Neia. Então significava cidade de Neia. E durante o domínio romano, a partir do período bizantino, Neápolis passou a se chamar Cristópolis, cidade de Cristo. E depois, no final do século XIV, Cristópolis é conquistada pelos turcos otomanos e novamente a cidade muda de nome e passa então a ser chamada de Kavala, como ela é conhecida ainda hoje. Muito bem, então a importância de Neápolis, ela se dá principalmente devido à posição estratégica do seu porto natural. Por ele se fazia a conexão entre o Oriente e o Ocidente, no norte do mar Egeu. Por isso, Neápolis foi sempre um centro de disputa durante as inúmeras guerras que historicamente aconteceram aí. Então, tomar o porto de Neápolis era imprescindível para quem quisesse controlar a região. Foi assim com as conquistas de Filipe II, o pai do Alexandre Magno Grande, no século IV a.C., antes da Era Comum, com a expansão do poder macedônio. E assim foi também com a chegada dos romanos em seguida. Além disso, o porto de Neápolis era um meio para acessar via mar a importante cidade de Filipos, uma colônia romana que fica a menos de 20 quilômetros a oeste, em direção ao ocidente, que a gente vai tratar inclusive no próximo vídeo. De forma que Neápolis era praticamente o porto de Filipos. E como uma das grandes forças do helenismo, o motor do helenismo era o comércio marítimo, tendo como uma de suas principais fontes de renda o comércio de escravos, imaginemos o porto de Neápolis repleto de barcos indo e vindo, e boa parte deles com carregamento de escravos para serem vendidos na região. E, certo dia, num desses barcos, também Paulo e seus companheiros chegam aí num barco e desembarcam em Neápolis. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Até lá!